outro lado, também cita uma figura que levaria sobre si todos os pecados de Israel. Alguns tentam contra-argumentar dizendo, não, mas veja, esse servo sofredor é Israel. E nós vamos ver aqui em detalhes que não poderia ser o servo sofredor Israel. Por vários fatores que nós vamos ler aqui. Então vamos começar analisando. Uma das profecias, o Mashiach cumpriu sobre ele cerca de 365 profecias diretas e mais outras centenas indiretas. Sendo que dessas, cerca de 109 profecias, ele e somente ele cumpriram. Vamos analisar aqui algumas profecias. Bom, eu não vou falar em ordem cronológica, nada disso, mas nós vamos analisando o pano de fundo. Em Devarim, Moshe fala que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele, do meio dos seus irmãos. E vocês, falando para o povo, Moisés, ouvirão a ele e vão se recordar de tudo o que o Senhor, que o Eterno desejou no Horebe. O que essa profecia nos diz? Alguns dizem, não, essa profecia se cumpriu em Yehoshua, em Josué, que ele levantou um profeta semelhante a ele. Seria mesmo? Porque nós vemos no Igdal, que toda manhã, todo dia nós recitamos, não é, que jamais se levantou em Israel um profeta como Moshe. Essa Brahá nos diz que não teve, que Yehoshua não foi como Moshe. E nenhum outro profeta foi como Moshe. Mais uma coisa curiosa. Por que essa diferença? Notem, o Eterno, lá em Shemot, em Êxodo 7:1, fala para Moshe: você será Elohim sobre Faraó e Aharon será o teu profeta. Então notem que havia uma hierarquia. Moisés recebeu um título de Elohim. Um título que estava acima de um profeta normal. Então o que Moshe está falando? Que não poderia ser Yehoshua, não poderia ser Josué. Em Devarim, Moshe fala que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele, do meio dos seus irmãos. Bom, o que essa profecia nos diz? Alguns dizem, não, essa profecia se cumpriu em Yehoshua, em Josué, que ele levantou um profeta semelhante a ele. Seria mesmo? Porque nós vemos no Igdal, que toda manhã, todo dia nós recitamos, não é, que jamais se levantou em Israel um profeta como Moshe. Essa Brahá nos diz que não teve, que Yehoshua não foi como Moshe. E nenhum outro profeta foi como Moshe. Mais uma coisa curiosa. Por que essa diferença? Notem, o Eterno, lá em Shemot, em Êxodo 7:1, fala para Moshe: você será Elohim sobre Faraó e Aharon será o teu profeta. Então notem que havia uma hierarquia. Moisés recebeu um título de Elohim. Um título que estava acima de um profeta normal. Então o que Moshe está falando? Que não poderia ser Yehoshua, não poderia ser Josué. Porque seria dado a esse profeta semelhante a ele também um título de Elohim. Alguém que fala da parte do Eterno e quando ele abre a boca para falar é como se fosse o Eterno falando. Agora uma outra profecia curiosa. Ele teria que ser nascido de uma jovem. Mas vamos falar uma coisa interessante sobre essa jovem? Seria qualquer jovem? Porque se isso fosse uma profecia direta, quantas crianças nascem todos os anos do ventre de uma jovem? Milhões. Então isso não poderia ser... Tem algo a mais escondido nessa palavra jovem? Tem. A palavra alma significa jovem? Sim. Ah, mas não significa virgem? Não. Virgem é outra palavra. Betulá. Mas tem uma coisa curiosa. É que a mulher que fosse jovem e que não fosse mais virgem, ela é chamada de Nara, como de Ná.
Então, notem uma coisa curiosa. Essa mulher que era jovem, necessariamente tinha que ser uma virgem. Então, essa é uma profecia também curiosa. E a palavra usada, de fato, é a palavra jovem. Mas vemos que não era uma jovem qualquer. E não era uma jovem que estivesse numa situação de pecado. Era uma jovem que não conheceu o homem. תאמין, ישוע הוא פודה גואל, הוא זה האלוהים. נצלב ונקבר, וקם מן המתים, אינני בוש, בצורת המשיח, שהרי היא כוח אלוהים. אינני בוש, בצורת המשיח, כי היא כוח לכל המאמין. ליהודי בראשונה ולכל הגויים, בפיך תודה ובלבך תאמין, ישוע הוא פודה גואל, הוא זה האלוהים. נצלב ונקבר וקם מן המתים,